Crendo e pensando, unindo a fé e a razão. A história se repete. No século XIX, ocorreu a Guerra Civil dos Estados Unidos. Essa foi uma guerra travada de 1861 a 1865. A Guerra Civil começou principalmente como resultado da longa controvérsia sobre a escravização dos negros. O conflito eclodiu em abril de 1861, quando as forças separatistas atacaram Fort Sumter, na Carolina do Norte, pouco depois de Abraham Lincoln ter tomado posse como presidente dos Estados Unidos. Os legalistas da União do Norte, que também incluíam alguns estados ocidentais e do Sul, proclamaram apoio à Constituição. Enfrentaram os estados confederados do Sul, que defendiam os direitos dos estados para manter a escravidão. Estima-se que em torno de 970 mil pessoas morreram neste conflito, sendo destes 618 mil soldados. A segregação racial passou a ser executada a partir do fim do século XIX e teve forte vigor no século XX. Em países como a Alemanha nazista, com o antissemitismo, a África do Sul com o apartheid e os Estados Unidos da América. No século XX, o apartheid representou a transformação do racismo em lei na África do Sul. A segregação racial foi legalmente aceita entre 1948 e 1994. Foi o regime do apartheid que retirou os direitos dos negros e deu privilégios aos brancos, minoria no país. Faltaria tempo para falar de Rosa Parks, do boicote aos ônibus na cidade de Montgomery, Alabama, na década de 60, de Nelson Mandela na África e da luta por igualdade e pelo fim da segregação racial liderada pelo pastor batista Martin Luther King. Estes são alguns fatos marcantes, que aconteceram milhares de outros eventos que escreveram a história da luta por igualdade e justiça em um mundo onde os seres humanos aprenderam a nadar como os peixes, a voar como os pássaros, mas não aprenderam a viver como irmãos, como disse Martin Luther King Jr. No século XXI, a história se repete de diversas maneiras, como na morte de George Floyd nos Estados Unidos. Antes de tudo isso, no século I, Paulo já havia alertado os cristãos da cidade da Galácia, atual Turquia. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Uma mensagem de igualdade e justiça, deixada séculos atrás, porque algumas pessoas insistem em achar que são melhores que outras. Hoje ainda, nós continuamos cometendo os mesmos erros, simplesmente porque não aprendemos com os ensinamentos do passado, nem com os erros do presente, e temo que não seremos capazes de mudar o nosso futuro, agindo da mesma forma com racismo e violência. Não podemos nos calar. A mensagem da Bíblia sobre igualdade continua viva, assim como na mensagem da bela música War, cantada por Bob Marley. Enquanto filosofia, manter uma raça superior e outra inferior, e não seja finalmente e permanentemente desacreditada e abandonada em toda parte a guerra, e até que não haja mais cidadãos de primeira e segunda classe de nenhuma nação, até que a cor da pele de um homem não tenha mais significado do que a cor de seus olhos, e até que os direitos humanos básicos sejam igualmente garantidos a todos, independente da raça, a guerra. E até aquele dia, o sonho de paz duradoura, cidadania mundial, regra da moralidade internacional, permanecerá apenas uma ilusão passageira a ser perseguida, mas nunca alcançada. Agora, em toda parte, há guerra.